a partir do Dussel, e a gente terminou ontem, né, com uma pergunta do colega, acho que Ricardo, acho que ele não está aqui agora, eu vou esperar ele chegar para a gente papear um pouquinho sobre a pergunta, o questionamento que ele fez, e a gente vai continuar. O que é interessante notar nessa discussão sobre ética na filosofia latino-americana, sobre essa ética do Dussel e tal, é porque é uma discussão que vai além de um conceito, por assim dizer, abstrato de ética, né? Quando eu vinha falando desde ontem, eu não sei se todos estavam aqui ontem, que nós estamos falando de uma ética encarnada principalmente na história, tá? E aqui eu vou voltar com um slidezinho aqui, um momentinho, só para a gente conseguir se localizar direito, inclusive eu localizar onde eu parei ontem, né? Onde a gente estava discutindo, né? Um momentinho. Né? Temos aqui 18 sobreviventes que resolveram continuar, né? Deixa-me ver aqui. Prontinho. Acredito que todos estejam vendo o slide, né? Tá aparecendo aí para todo mundo, tá tudo ok aí, né? Assim. Beleza. Bom, na nossa discussão ontem, eu estou retornando ao último slide que eu transmiti aqui ontem com vocês, no qual eu discuti um pouquinho, né, sobre esse princípio material da ética para Dussel, né, e as pistas para compreender a ética da libertação. E aí a gente discutiu que, ainda que hajam várias culturas, todas possuem como objetivo produzir e reproduzir a vida. As culturas são particulares, mas a vida é que a sustenta, é o fundamento universal. Exemplifiquei a partir do Hobbes, né? E aqui nós estamos tratando mais especificamente nessa discussão da obra 14 Teses de Ética, do Dussel, né? E ele, inclusive, dá esse exemplo do Thomas Hobbes, né? Por que o ser humano sai do estado de natureza para a manutenção da existência, né? Então, por que o ser humano sai do estado da natureza? Nada mais é o fato dele sair para a manutenção da própria existência dele, né? O homem no estado de natureza, ele vive um medo constante. Um medo de quê? O medo da morte violenta, né? E ele sai desse estado de natureza em busca da vida, né? De uma vida de uma liberdade social que vai de encontro a uma liberdade natural que era, na verdade, uma escravidão da própria natureza das coisas, né? No qual o homem vivia a todo momento vinculado ao medo da morte. O Dussel, ele dá esse exemplo para mostrar como, mesmo numa perspectiva, né, de uma discussão liberal, por assim dizer, de uma discussão mais eurocêntrica, mesmo nessa perspectiva, o fundo fundamental, né, a matéria fundamental da ética seria a vida. E aí eu vou começar hoje com um slide, né, falando sobre o amor, né, e aqui a base dessa discussão aqui, desse slide, vou voltar para a discussão sobre a ética material em Dussel, mas o Dussel tem um livro chamado Ética Comunitária Liberta o Pobre. Nesse livro, há uma discussão que se aproxima muito da teologia da libertação, inclusive, e nessa discussão, o Dussel, ele coloca o tema do amor logo no início, né? E eu acho que é interessante, né? Parece, em pleno século XXI, para alguns é piegas falar sobre o amor, mas eu gostaria de começar falando sobre isso. E aí ele coloca o seguinte, que a relação com o outro pode ser mediada por eros. Então, os 3 tipos do amor, né? Eros, filia e ágape, né? A relação com o outro pode ser mediada por eros, o outro como mediação para meus projetos e meu gozo. E aí eu lembro de uma definição que o Erich Fromm, no livro Coração do Homem, o Erich Fromm coloca o seguinte, que há 3 formas de relação, né, com o outro. Nós podemos ter uma relação sádica, no qual eu utilizo do outro, eu machuco o outro,
e de alguma forma eu torno ligado a mim por meio do machucar, por meio do dominar, por meio do domínio. Então, essa é uma relação sádica, no qual eu domino o outro e o forço a estar próximo a mim por meio do domínio. Me parece que essa discussão está no livro O Coração do Homem, né, que o Erich Fromm coloca, né? Mas é um outro tipo de relação, que é a relação masoquista, no qual eu sofro por alguém que é sádico, né? Por intermédio de alguém que é sádico, e eu, de alguma forma, me mantenho nesse sofrer, porque, de alguma forma, psicologicamente, eu quero que o outro ou a outra esteja ligada a mim, né? Então, eu sofro, eu mantenho uma relação masoquista com o outro, porque é uma forma que eu acredito que o outro pode estar ligado a mim. O que o Erich Fromm vai dizer? O terceiro tipo de relação é uma relação de respeito. Uma relação em que todos os dois sujeitos, né, estão ao lado do outro, né, sem submissão e sem superioridade. E o Erich Fromm vai dizer que uma relação de respeito é muito difícil, né, porque nós tendemos a lidar com o outro de forma sádica ou de forma masoquista, né? Há uma tendência a lidar com o outro dessa forma. E aí o Dussel, ao falar sobre o amor, ele coloca esses três tipos, né? O Eros, que é a relação com o outro, mediada por Eros, né? O outro como mediação para meus projetos e meu gozo, é algo que pode ser um tanto quanto masoquista, ou sádico, e talvez, em algum momento, ou talvez um tanto quanto masoquista. O outro deixa de ser sujeito. O outro não é um legítimo outro nessa relação. O outro é uma mediação para meus projetos e meu gozo. Eu lembro muito bem, quando eu falo sobre isso, da ética kantiana, que fala que eu nunca posso utilizar o outro como meio, assim como fim, né? Eu não posso utilizar o outro como meio. Mas nessa relação simplesmente mediada por Eros, o outro é simplesmente um meio, né? É simplesmente um projeto para o meu gozo. Há um outro tipo de relação, que é a filia, né? Que é o amor de iguais. Para os gregos e romanos só podia haver amor entre iguais, né? Só podia amor entre iguais. Então, mesmo quando o Platão, por exemplo, fala lá no seu banquete do amor platônico, ele está falando do amor entre iguais. Tanto que no início do banquete se pede que as mulheres saiam do recinto, né? Porque, na verdade, ali iria haver uma discussão entre iguais, entre homens, e que eram considerados iguais, né? Mesmo a democracia grega, né? Ela tem essa noção de igualdade, né? De isonomia grega, né? Todos são iguais perante lei, né? Mas todos têm direitos, todos os iguais têm os mesmos direitos, né? Mas alguns não eram considerados iguais, né? Então, esse amor filia é um amor que, de alguma forma, é excludente, porque é o amor àquele e àquela que faz parte do meu grupo, é o amor àquele e àquela que está, de alguma forma, próximo a mim. E aí o Dussel, ele vai falar de um outro tipo de amor, né? Que é o amor ágape, né? Que é um amor que se estende não àquele ou àquela que está próximo, mas àquele e àquela também que está distante, né? Que ver o outro como legítimo outro no processo de relação, fazendo uma relação aí com o Fromm, é uma relação de total respeito. E aí o Dussel vai dizer, né? É o amor ao... Desculpa que eu esqueci de citar a página, tá? O amor ao pobre, o miserável. O amor ao pobre, o miserável, era desprezível e depravava quem assim amava, né? Então, esse amor ao pobre, o miserável, era desprezível pelos gregos, pelos romanos, né? Ao tratarmos de ética, nessa perspectiva da libertação, se fala aqui do amor ágape, o amor ao outro como outro, por ele mesmo, e não por mim mesmo. Então, aqui está o cerne da nossa discussão, né? Inclusive da nossa discussão sobre ética e libertação, que esse amor ao outro, né? Essa ética da libertação tem a ver com esse amor ágape, né? Um amor que vê o outro como legítimo outro, um outro por ele mesmo e não por mim mesmo. Não sou eu, né? Como o Paulo Freire diria na pedagogia do oprimido, não é uma pedagogia para o oprimido, é uma pedagogia
do oprimido, que nasce a partir do próprio oprimido, que nasce a partir das demandas daquele que está numa situação de opressão, e não toma de empréstimo algo de fora, né? Então, esse é desse tipo de amor, né, que nós estamos falando quando se fala, por exemplo, em ética da libertação. Daí que, voltando um pouco à nossa discussão de ontem, né, que a gente começou falando sobre o mito da modernidade, e esse mito da modernidade foi construído na apologia ao sofrimento, o que o Dussel chama de paradigma sacrificial. É necessário oferecer sacrifícios da vítima da violência para o progresso humano. Então, a modernidade, ela se organiza, ela se edifica a partir do sofrimento do outro, tá? Só que causa um paradoxo. Qual é o paradoxo, né? A vítima inocente é considerada culpada. O vitimário culpado é considerado inocente. E aí acontece uma inversão. Quando eu falo sobre isso, e aí eu estou lembrando aqui das obras e tal que eu já li, eu lembro daquela obra do Eduardo Said, Orientalismo, no qual, em uma das partes, né, há um congressista, um deputado, né, algo assim, que está defendendo a ocupação, que a Inglaterra continue ocupando a Índia. E ele fala assim, é necessário que a Inglaterra ocupe a Índia, né? É importante que a Inglaterra ocupe a Índia porque eles não têm possibilidade de autogestão. E é bom, e o processo de colonização sobre aquele povo é bom para eles, ainda que haja violência, é uma violência que é boa para eles. Nós estamos fazendo um bem a eles. Então, esse processo paradoxal, que a vítima inocente é considerada culpada e o vitimário culpado é considerado inocente, isso faz parte do processo de colonização que aconteceu na América Latina, né? Mais especificamente no Brasil e em toda a América Latina. Esse paradoxo constante. E é um paradoxo que lá, né, ainda no século XVI, ele vai ser denunciado, né, por Bartolomeu de Las Casas, né, vai denunciar esse paradoxo, vai defender o indígena, né? O Bartolomeu é um padre, tal, é um sacerdote, e ele vai, né, denunciar esse processo de colonização que, na verdade, vai de encontro à vida, né? E daí que o Dussel ele vai falar de forma muito, né, no texto, no livro dele, O Encobrimento do Outro, né? Ele vai falar de forma muito forte quem são as vítimas, né? As vítimas do primeiro holocausto do mito violento da modernidade. As primeiras vítimas na América Latina foram os indígenas, foram as primeiras vítimas do primeiro holocausto. Posteriormente vai ser o povo negro, né? O povo africano, que vai ser trazido como mão de obra escrava, né? Trazidos para viver e morrer nos engenhos, né? Esse seria o segundo grande holocausto, né? Então, o comércio de seres humanos, no qual a modernidade percorre seu caminho civilizador, entre aspas, modernizador, humanizador e cristianizador, né? Eu cito aqui o Freud no livro dele, O Mal-Estar na Civilização, e que o Freud vai falar do amor cristão. O Freud vai fazer uma crítica, esse livro, sugiro para quem ainda não leu esse livro do Freud, aí, Mal-Estar na Civilização, e tem uma parte em que ele fala, discutindo sobre o amor, e ele vai falar: como eu posso amar aqueles que não são dignos do meu amor? Como eu posso considerar aqueles que não são dignos do meu amor? Né? Então ele vai dizer, em nome do amor universal, foram feitos absurdos. Por quê? Aqueles e aquelas que não se enquadravam nessa categoria do amor universal, ou que não aceitavam esse amor universal, eles eram rechaçados, eles eram perseguidos e eles eram assassinados, né? Então, o Freud, ele vai demonstrar... Olá, professor, Mostrar a Civilização, tu indica uma edição, tradução específica? Ô, Vinícius, agora eu vou te dar meu e-mail aqui, eu vou colocar o meu e-mail aqui, tá? E aí, me dá um oi, Vinícius, que
eu até te mando, né? Eu tenho uma tradução muito bacana, deixa eu ver aqui, que eu gosto. Ele não está aqui na minha bibliotecazinha que fácil, não, mas tem uma tradução muito bacana que eu gosto, mas eu tenho ele em PDF, que eu escaneei para os alunos e tal, e eu posso mandar aí depois para você. Não lembro agora qual é. É da... Eu acho que é a editora Perspectiva, mas eu não lembro agora qual é a tradução. Mas voltando aqui um pouquinho, tá? Então, gente, quando o Freud ele vai fazer essa denúncia, né, de como o cristianismo, né, como eu posso dizer, o cristianismo hegemônico, por assim dizer, considerava esse amor universal, tem a ver com essa violência para aqueles e aquelas que não faziam parte desse amor, né? Então, a exploração da América Latina, que se torna a periferia da Europa, a Europa se torna centro, né? A América Latina é considerada a periferia da Europa, e a Europa, ela só se torna o que ela é por conta da América Latina, né? Então, o que é a modernidade? A modernidade, ela traz em si alguns traços, né? Ela traz em si algumas categorias, né? A modernidade traz em si, por exemplo, a noção de igualdade, mas igualdade para quem? Né? Quem são os iguais? O europeu, branco, né? Francês, espanhol, né? Esse era o que era igual, né? A liberdade, né? Que tipo de liberdade é essa? Então, a França, em que advoga pela igualdade, liberdade, fraternidade, ela mantém colônias, né? Então, que liberdade é essa? Qual o povo que merece a liberdade, né? E eu já discuti ontem com vocês a noção de fraternidade, né? Frater, irmão, né? Então, me parece que essa noção de fraternidade está muito relacionada aos meus, aos próximos, no sentido de próximo mesmo, de proximidade, né? E o outro, né? Então, o outro ele foge dessa noção de igualdade, dessa noção de fraternidade, de frater, né? Então, esse eurocentrismo, ele vai ser o dado principal, talvez, para nós compreendermos como acontece tanto o processo de colonialidade do qual nós ainda fazemos parte. Então, todos viram aí, provavelmente, a reportagem sobre pessoas em trabalhos escravos no Sul, né? E que é uma coisa que a gente pensa que no século XXI não acontece, não deveria acontecer, né? Inclusive, me parece que um vereador numa tribuna, inclusive, utiliza de uma xenofobia muito grande, diz que os baianos eles vivem na praia tocando tambor, só sabem fazer isso, diz alguma coisa assim. Então, assim, essas mazelas sociais, né? A xenofobia, a escravização, essas mazelas sociais são marcas da nossa colonialidade, né? E tem uma noção, uma perspectiva dessa noção de civilização, em que uns são considerados civilizados e outros são considerados incivilizados. Então, essa noção de civilização não é uma coisa que morre no século XVI, XVII, XVIII, né? Essa noção de superioridade civilizatória, por assim dizer, é algo que ainda está posto de forma muito forte, principalmente no país com tanta desigualdade como o Brasil, por exemplo, e outros países aí da América Latina, tá? Daí, diante desse introdutório aí que eu fiz, dessa introdução aí que eu fiz, né? Vamos discutir um pouquinho sobre essa materialidade da moral, né? Essa materialidade da moral, inclusive para que nós possamos entender esse processo de colonização, de colonialidade da América Latina, é necessário a gente entender em que se baseia uma discussão sobre ética na América Latina, né? Sobre ética da libertação. Então, tem a ver justamente com essa noção de materialidade da moral, que não tem a ver com algo físico, com a materialidade de uma cadeira, por exemplo. Essa materialidade da moral, de que o Dussel fala, né, trata-se do conteúdo da ação humana. O conteúdo do ato humano é sua finalidade. Então, qual é o conteúdo do ato humano, né? Por exemplo, qual o conteúdo, qual a finalidade do ato de comer, né? Qual a finalidade do ato de ensinar?
Por que nos alimentamos? Por que ensinamos? Então, qual a finalidade desses atos que nós praticamos cotidianamente? Nós ensinamos, nós nos alimentamos, por que nos alimentamos, por que ensinamos, né? Nós nos alimentamos porque nós queremos viver, né? Nós nos alimentamos, nós ensinamos porque nós queremos viver a vida humana e viver a vida humana em sua plenitude, tá? Nós não a finalidade de se alimentar, a finalidade de ensinar, a finalidade de aprender é porque nós queremos viver em plenitude, tá? Daí que o conteúdo final de todo o ato é a afirmação da vida. Essa é a sua materialidade acabada. E nós temos uma pista aí para falar sobre um pouco da materialidade da ética, né? Dessa ética material. Tem a ver com a vida, né? O conteúdo do final de todo ato humano é a própria afirmação da vida. E aí, esse vitalismo defendido por Dussel, ele é crítico, ele é racional e ele é universal, sem deixar de levar em consideração as categorias de cada cultura, as necessidades, a forma que se organiza cada cultura. E por que ele é crítico? Porque ele vai fazer um revisionismo de todo o processo de perspectiva ética, né? Da perspectiva do âmbito ocidental. Crítico também, porque ele não vai falar sobre qualquer vitalismo. Não é uma noção de vida tirada abstratamente, mas é uma noção de vida que parte a partir da noção de vítima, que nós vamos ver daqui a pouco, que nós vamos ver um pouco mais à frente. É uma noção de vida baseada numa experiência in loco com a existência das relações sociais aqui na América Latina, né? Daí que não é um vitalismo de direita, fascista, que trata de uma vida que se cumpre a partir da pretensa existência de uma raça superior, porque este supõe a morte, né? Então, assim, havia um vitalismo, eu já falei tratei também um pouco ontem, havia um vitalismo no nazismo? Havia. Claro, havia um vitalismo, havia uma noção, uma defesa de uma determinada forma de vida, né? Mas essa determinada forma de vida tinha a ver com determinado tipo de pessoa, com determinada categoria que considerava alguém como pessoa plena. Então, trata de uma vida limitada, que tinha a ver com uma determinada raça superior, né? Mas esse vitalismo fascista, ele pressupõe a morte, ele pressupõe a exclusão daqueles que não fazem parte dessa noção de vida estabelecida pelo fascismo, né? E é interessante que esses regimes autoritários, esses regimes ditatoriais, eles não compreendem e não têm interesse mesmo em compreender a singularidade das culturas, né? As características das culturas, as características diferentes das pessoas. Há uma dificuldade, né? Há uma limitação em compreender, porque parte de uma noção hegemônica, né, de civilização mesmo, né, ou de uma espécie de determinismo biológico que faria algumas pessoas como superiores às outras por características fenotípicas, por características biológicas, algo assim, né? Daí que, Eusébio, pode falar. Olá, boa tarde. Professor, aí você falando, me vem à cabeça a Aimé Césaire, não sei se a pronúncia correta é essa, quando ele vai se referir ao crime que Hitler cometeu, que ele critica que o que as pessoas condenam não é o crime em si, e sim o crime que foi cometido contra pessoas brancas. Que aí entra que ali os crimes que foram cometidos contra os judeus eram os mesmos crimes que as colônias historicamente passaram. E aí a gente vê que há uma relativização dos arquétipos de violência.
Porra. Boa contribuição, Eusébio. Há uma seletividade, sim. Há uma seletividade, sim. Eu vou utilizar o termo que você utiliza, né? Há uma seletividade dos arquétipos de violência, sim, né? E essa seletividade, a gente não precisa nem ir tão longe lá para o nazismo e tal. Se a gente passeia por qualquer periferia aí do Brasil, né, você percebe que há e aí a gente entra porque assim, olha como essa discussão aqui ela é rica, né? A gente entra naquela discussão sobre necropolítica, né? Alguns têm direito a viver, né? E alguns são simplesmente descartados, né? Então, nas periferias brasileiras, e aí eu lembro também do Franz Fanon nos Condenados da Terra, e eu vou citar mais ou menos como ele fala: nasce-se de qualquer maneira, morre-se de qualquer maneira. Isso que o Fanon está falando lá, da realidade, a partir da realidade dele, se enquadraria totalmente em qualquer periferia brasileira, né, em qualquer favela brasileira. Né? Nasce-se de qualquer jeito, morre-se de qualquer jeito, por quê? Porque é uma seletividade sobre aqueles que podem viver e que devem viver, e aqueles que não podem viver ou que não devem viver, né? É isso, né? Então, assim, quando a gente fala sobre vida, sobre vitalismo, esse vitalismo ele pode ser seletivo. Então, é por isso que o Dussel, quando ele está tratando aqui na obra dele, mais especificamente na obra 14 Teses de Ética, né? Que é uma obra bem interessante, que eu sugiro aí, é uma obra de um teor filosófico, na minha perspectiva, profundo e bem interessante para a gente entender aí a perspectiva do Dussel, tá? E que ele tá falando sobre isso. Então, assim, é muito fácil, seria muito fácil dizer que nós estamos tratando de uma ética material, que é uma ética da vida, mas não é simplesmente a vida de alguns, né? Não é uma vida seletiva que o Dussel está falando, né? E ele continua, e eu vou continuar aqui um pouco mais, utilizando dos argumentos para demonstrar que a materialidade da ética da libertação é a vida. Ele vai dar um exemplo biológico, né? Ele vai dizer, quando somos atacados por um vírus, o cérebro produz anticorpos. Se os anticorpos matam o vírus, o organismo vive. O valor dessa forma não é uma entidade abstrata, distanciada do real, né? Então ele está falando aqui que como a vida ela é importante, inclusive do ponto de vista biológico, né? Que as coisas elas são encaminhadas para garantir a manutenção da vida. Então ele vai trazendo, né, desde uma noção biológica de vida e tal, e vai estendendo isso até as relações sociais, né? E aí ele diz, né, existe o mundo dos valores, mas dentre eles, quais os mais importantes, né? O que realmente importa? Por que a justiça e a prudência são valiosas? Né? Então, por que é valioso valorizarmos a justiça? Perdão. Por que é valioso valorizarmos a prudência nas relações e tudo mais? Porque nós estamos falando de uma vida que ela, enquanto vida humana, ela necessariamente é comunitária. Então, porque a vida comunitária é, antes de tudo, o valor mais valioso, é, antes de tudo, mais valioso. Daí que o Dussel ele vai defender um realismo crítico em contraposição a um idealismo maxiológico, né? Um idealismo dos valores. O que tem a ver, o que significa dizer que o Dussel ele defende um realismo crítico? Ele defende um realismo que tem um realismo crítico que tem a ver com as condições sociais, políticas e econômicas nas quais as pessoas vivem. Quando ele está falando de ética, ele está falando de ética como um princípio primeiro para a filosofia, inclusive, que brota da relação empírica, né, do enxergar as relações sociais, de ter uma criticidade com relação às relações sociais que se configuram na realidade, né? E esse realismo crítico tem a ver com esse enxergar o outro, né? Tem a ver com essa percepção do outro, tá? Daí que ele vai dizer que não são os valores que são o fundamento da ética. E aí eu vou citar o Dussel, que ele fala melhor do que eu. Ele vai dizer o seguinte, né? Há numerosas culturas diferenciadas
pero todas, sem exceção, são modos concretos de produzir, reproduzir e aumentar a vida das comunidades que portam essas culturas. As culturas são particulares, a vida que as sustenta é o fundamento universal. As culturas são particulares, né? Mas a vida que sustenta tais culturas é o fundamento universal. E aí, voltando a Hobbes, o contrato de Hobbes nada mais é que um pacto pela vida dos membros do que viria a ser uma comunidade, tá? Porque esse pacto pela vida tem a ver com essa própria valorização dessa existência, que é uma existência comunitária, né? Não se vive para trabalhar, né? Não se vive para comer, não se vive para pensar ou argumentar, mas o contrário, se trabalha para viver, se come para viver. Desculpa, gente, se pensa ou argumenta para viver. Eu errei aqui, coloquei um R. Se pensa ou argumenta para viver. Então, o Dussel diz, não se vive para trabalhar, né? Não se vive para comer, não se vive para pensar, mas é o contrário, o contrário. Se trabalha para viver, se come para viver, se pensa ou argumenta para viver. Ainda que, infelizmente, no sistema mundo no qual a gente faz parte, em que determinadas pessoas são exploradas e que determinadas pessoas passam por um processo de exploração em que a vida deixa de ser vida para se tornar meramente sobrevivência, algumas pessoas, infelizmente, elas trabalham para viver, né? Aliás, algumas pessoas vivem para trabalhar, né? Comem mal, é alienado do processo de pensamento e se vive mesmo para trabalhar, né? E é uma grande pena, né? Mas essa lógica da produtividade, né? Ela é tão paradoxal, ela é tão contraditória, que faz com que a gente viva uma sociedade do desempenho, né? Uma cultura do desempenho. A gente tem que estar produzindo o tempo todo, tem que estar produzindo a todo momento. Tem um autor, rapaz, coreano, alguém pode me lembrar aí, que ele fala um pouco sobre isso. Eu comprei até um livrinho dele, esqueci agora o nome, que ele fala um pouco sobre essa coisa, né, dessa cultura do desempenho, da produtividade, né, me esqueci agora, mas essa cultura do desempenho, da produtividade, Marcuse vai falar sobre isso no seu texto Eros e Civilização também e tal. Então a gente está nessa cultura da produtividade o tempo todo, né? E o que é essa cultura, o que é essa engrenagem dessa cultura da produtividade? Porque se você não está produzindo o tempo todo, é como se você estivesse indo na contramão dessa cultura da produção, dessa engrenagem que você deixa de ser humano e você se torna um ser alienado que a todo momento tem que estar produzindo, tá? Então, eu vejo muitos colegas, professores, por exemplo, que entram nessa lógica da produção constante. Não é que nós não temos que trabalhar, não temos que produzir. Nós temos que trabalhar, temos que produzir. Né? É legal ser produtivo. O problema é quando isso se torna uma coisa patológica. Quando você deixa de trabalhar para viver e você vive para trabalhar, né? Então, isso é próprio de uma sociedade capitalista em que, além de um processo em que existe aquele que detém os meios de produção, né? O burguês que domina você, há um superego, né, em todos nós, que acaba, né, a gente introjeta essa dominação esse dominador de forma muito tão grande, que em alguns momentos nem existe, né, assim, de forma próxima, a figura de um patrão dominador, mas o nosso superego, né, me parece que ele introjeta isso de tal forma que você se torna o seu próprio dominador, porque você tem que estar produzindo, porque se você não produz, você se sente mal, você se sente, sabe? É uma coisa muito, muito doida. Por isso que eu digo que o capitalismo,
né, e principalmente o modelo de capitalismo que a gente vive, né, desse sistema mundo, se é possível um modelo melhor, eu não sei, né, esse modelo, ele nos adoece, ele nos torna mais neuróticos do que nós somos. Tá? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Porque eu comecei a devagar, então quando eu devagar demais... Isso, Byung-Chul Han, muito obrigado, Antônio. Se eu devagar demais, né, vocês me tragam para o chão, por favor, viu, gente? Alguém tem alguma coisa para falar? Posso continuar? Eu estou falando rápido, tá tranquilo? Eusébio, Lemos, deixa eu ver quem é que está mais aqui. Eusébio, Lemos, Ermila, não é? Iris, está tudo tranquilo, Daniele? Gostaria até de perguntar, vocês estão aí, né? Esse negócio de... Sim, professor. Esse negócio de online é muito interessante, porque, né, a gente fica sem saber se as pessoas estão, né? Quando na época... Só abrir só um parêntese aqui, tá, gente? Na época da pandemia, né, eu dando aula para os alunos e tal, sempre tinha a impressão que todo mundo saiu para tomar café, para namorar, para assistir série, para fazer qualquer coisa, eu estava falando sozinho, sabe? Sempre tive essa... às vezes eu tinha essa impressão, né? Mas, beleza, tá todo mundo aí, eu vi que as pessoas, vocês responderam aqui, que eu não estou solitário, né? Então, estamos, sim, de Curitiba, nossa, estamos distantes, mas a tecnologia nos aproxima, né? Matheus da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, Nova Iguaçu. Que bacana, que bacana. Então é um grupo quase, como é que eu posso dizer? É um grupo quase cosmopolita aqui, né? De gente de tudo quanto é lugar, bacana. Vamos continuar, então, tá? O UERJ, a UERJ, conheço a UERJ, né? Já apresentei trabalho lá e tal, uma universidade muito bacana. Todo mundo, os professores que eu conheço de lá são muito bons, são muito legais, né? Tenho amigos da UERJ, que bacana. Bom, gente, é um prazer, né, que vocês estejam aqui comigo, vamos continuar aqui. E daí o seguinte, eu coloquei aqui, trocar o penso logo existo cartesiano por vivo logo penso, né? Eu acho que essa seria a lógica aí do Dulce, né? Essa seria a troca, né? O penso logo existe por o vivo logo penso. Porque o penso logo existe cartesiano, ele não é uma afirmação, simplesmente, como eu posso dizer, que tem a ver com um contexto lá do século XVII, né? Era uma afirmação que tem desdobramentos, né? Não podemos esquecer que Descartes é considerado o pai do racionalismo moderno, né? E quando Descartes fala lá, o penso, logo existo nele, ele cai quase no solipsismo, né? O solipsismo é a teoria que somente eu existo, né? E eu como sujeito, sou o fundamento para toda a realidade, né? Então, essa noção do penso, logo existo, ela traz uma série de desdobramentos que nós poderíamos aí discutir, né? Inclusive, desdobramentos que dizem respeito a quem é que pensa, né? Então, quem é que pensa? Quem pensa, né? Na verdade, tem aquele que teria uma existência plena, né? Então, penso, logo existo, com essa cisão também que é realizada entre o pensamento e o corpo, né? Então, tudo aquilo que tem a ver com o pensamento, tudo aquilo que tem a ver com a reflexão, é aquilo que deve ser valorizado, né? O corpo, ele é desvalorizado nesse processo de conhecimento, tudo aquilo que é manifestação corporal, manifestação emocional, né, afetiva, tudo isso vai sendo desvalorizado, né? Então, a filosofia ocidental, ela se estabelece fazendo essa cisão, né? Corpo e alma, homem, mulher, né? Essas várias cisões que são realizadas no pensamento ocidental, que hoje em dia é uma tentativa de superar, né, com um pensamento complexo, com a teoria da complexidade e tudo mais, superar essas dicotomias que são realizadas, né? E foram essas dicotomias, esse modelo dicotômico de perceber a realidade, isso vai fundamentar um modelo de ciência,
né? Um modelo de ciência inclusiva, inclusive, que que desvaloriza outras formas de conhecimento, desvaloriza outras formas de ser, desvaloriza outras formas de saber e desvaloriza outras formas de se manifestar enquanto existência. Essa desvalorização, né, que alguns autores chamam de epistemicídio, né? Essa desvalorização, ela acontece de forma constante, né? Na medida em que eu olho o outro como menor, né? Na medida em que algumas culturas elas são desvalorizadas, elas são vistas, elas são estigmatizadas, né? Então nós poderíamos falar aí, né? A cultura indígena, que é extremamente estigmatizada, né? As religiões de matriz africana, que são extremamente estigmatizadas, há um preconceito muito grande, infelizmente ainda, né? A cultura cigana, que quase nunca se fala sobre ela, né? Quase nunca se fala, quando a gente fala, inclusive, nas discussões sobre etnia e tudo mais, se pouco se fala também da cultura cigana, né? Do povo cigano, né? Há uma série de preconceitos também, uma série de estereótipos. Então, assim, e esses estereótipos, esses preconceitos, eles acabam, em alguns momentos, levando à violência, levando à destruição, né? Então, isso é importante de se dizer, né? É importante se dizer quem é aquele que pensa e quem é aquele que não pensa. Sobre isso, gente, eu me lembrei aqui agora, até para eu tomar uma água aqui, eu lembrei de um vídeo, pequenininho também, né? Coisa de 2 minutos. É um vídeo da Sueli Carneiro, vocês devem conhecer a Sueli Carneiro, 2 minutos e 16 segundos, coloquei aqui no YouTube, que ela fala sobre ciência e racismo. Eu vou passar esse vídeo aqui, não estava no script, não, mas eu vou passar esse vídeo aqui, que eu acho bem interessante para essa discussão que eu acabei fazendo aqui um pouquinho sobre epistemicídio aqui. Deixa eu ver como é que eu coloco aqui, gente, um momentinho. Bom, vou passar aqui só para exemplificar aqui. Pelo menos no que diz respeito à diversidade humana, a ciência ela tem sido perversa em muitos momentos. Nós produzimos uma forma de ciência, uma forma de civilização e não foi capaz de coexistir, digamos, harmonicamente com diferentes outras civilizações produzidas pela humanidade. E muitas vezes reduz-se essas pessoas à condição de fonte primária de pesquisa, informantes do conhecimento, mas não reconhece a autoridade da FARA, dos portadores desses saberes. Então, o epistemicídio são todas essas práticas que negam, ou que nos nega, ou que nos expropria da condição de sujeitos de conhecimento, de produtores de cultura, de conhecimento, de ciência. Todo esse procedimento de negar ao outro como sujeito cognoscente produziu uma redução do horizonte de conhecimento possível para a humanidade. A prática concreta é essa. São saberes sepultados, o que nos coloca o desafio de, bom, muito bem, isso é o que nós temos sido muito eficientes para discriminar, excluir, causar esse tipo de dano a seres humanos. Se nós somos capazes de fazer isso para obter esse efeito, a gente deve ser capaz também de consertar esse tipo de coisa. Quer dizer, Mandela dizia, ninguém nasce odiando, nós aprendemos a odiar outros seres humanos. Mas se a gente aprende a odiar, a gente também pode ser capaz de inverter isso e sermos capazes de ensinar a acolher, aceitar e nos regozijar com a diversidade humana.
eu particularmente gosto muito da Sueli Carneiro, né? Ela é uma pessoa que eu tenho um prazer de conhecer pessoalmente, né? Já participei de atividades com ela e tal, e eu tenho uma grande admiração pela Sueli Carneiro. E eu acho que ela, nesse texto, nesse vídeo aí, ela é muito feliz nessa discussão pequena de 2 minutos e 16 segundos sobre epistemicídio, mas ao mesmo tempo tão rica, né? Sobre esses saberes que foram historicamente desconsiderados, né? Sobre esses povos que são historicamente desconsiderados, e ela vai falar de saberes sepultados, né? Nesse processo de desconsideração desses saberes. Então, eu acho que a Sueli Carneiro é muito feliz aí nessa discussão. Alguém quiser falar alguma coisa, pode ficar à vontade, tá? Se não, eu vou voltar aqui com o slidezinho, tá? E vou voltar aqui à discussão com vocês, tá? Então, então quando eu falo sobre esse penso, logo existo, né? Esse cartesianismo e tal, tem a ver com essas cisões. Nós, voltando a falar sobre aqui a ética da libertação, nesse sentido, viver a finalidade última do ato humano, não é mera condição do ato humano, é sua finalidade. Então, qual a finalidade do ato humano? É a vida, é a existência, né? Gente, o slide está com alguns erros, é porque, assim, eu fui fazendo, né, e eu estou numa correria, né, estou dando aula, ainda não consegui afastamento para o doutorado, então estou fazendo as coisas do doutorado ao mesmo tempo, então está tudo muito doido na minha existência, então fui fazendo o slide, depois fui fazer outras coisas, então me perderam os erros, mas amanhã é nosso último dia, eu vou disponibilizar depois esse slide por e-mail, todo consertado, todo bem consertado e tal, para que vocês possam consultar quando quiserem, tudo direitinho, tá? Com a referência bibliográfica, tudo direitinho, tá? Então, vou citar aqui o Dussel, né? Em 14 teses de ética, né? Como eu falei para vocês, vou disponibilizar depois com as referências, né? Que me perdoe aí os erros. Nesse sentido, Dussel fala, o que atua moral ou eticamente deve produzir, reproduzir e aumentar responsavelmente a vida concreta de cada singular humano e de cada comunidade a que pertença, que inevitavelmente é uma vida cultural e histórica, a partir de uma compreensão de felicidade que se compartilha pulsional e solidariamente, tendo como referência última toda a humanidade e toda a vida no planeta. Então, essa concepção de vida que o Dussel traz como cerne material da ética, né? Ela deve produzir, reproduzir e aumentar a vida concreta de cada singular humano e também de cada comunidade. Então, não é simplesmente de cada ser humano, mas também de cada comunidade humana. Então, quando a gente vai para a história da ética, né, para a história da discussão sobre ética, todos os sistemas criados para tentar dar conta da existência humana do ponto de vista moral, né, de alguma forma eles vão retornar a esse princípio que o Dussel coloca como universal, que é a vida. Então, vamos lá. Se a gente pensa, por exemplo, no próprio sentido da palavra ética, né? A palavra ethos, ética vem de ethos, que pode significar costume, caráter, mas também ela pode significar, etimologicamente, habitação, casa. Então, pensem a ética como no sentido de habitação. Só que essa habitação, essa casa, a depender de cada cultura, existem vários modelos de casa, né? Várias formas de se organizar valorativamente, né? Esses vários modelos de casa têm a ver com a habitação essencial, que é a ética. Eu poderia dizer que os vários modelos de casa são a moral, que varia de um lugar para outro, né? A moral que é plural, por natureza. Mas a ética, no sentido grego, inclusive, né? A expressão etimológica tem a ver com uma habitação, e que essa habitação ela se relaciona com esses vários modelos.
Só que essa habitação ela tem um cerne, ela tem, para ser uma habitação, ela tem que ter algumas características, que ainda que existam os vários modelos de habitação, as características elas se modificam, mas a característica fundamental é a mesma, que é justamente ser um ambiente de proteção e de cuidado, né? Cuidado para quê? Para garantir a existência, para garantir a sobrevivência. Daí que, por exemplo, quando o Platão ele vai lá na sua República falar sobre eudaimonia, sobre felicidade, falar como cada um deve se portar na República, o Platão ele está falando lá de como a vida da polis deve ser organizada, né? Quando Aristóteles vai falar do equilíbrio, vai falar também da ética das virtudes, né? Da necessidade da prudência e tal, da necessidade do meio termo para garantir a felicidade, é para garantir, né? Eu estou fazendo um resumo, tá? É para garantir a vida feliz. Então, no final das contas, essa ética material, ela se relaciona quase que umbilicalmente, né? Com a vida, tá? Só que o que o Dussel vai dizer? Além dessa materialidade da ética, há um princípio formal da moral, né? Esse princípio formal da moral tem a ver com a forma como se realiza, inclusive, esse princípio material, né? E daí ele vai utilizar da ética do discurso de Apel para falar sobre um pouco sobre esse princípio formal, moral, né? Ele vai dizer, a ética do discurso de Apel possui como pressuposto a argumentação, mas não qualquer argumentação, a argumentação em condições ideais, que é o reconhecimento do outro como igual, né? Já a gente vai compreender por que é importante esse reconhecimento do outro como igual, né? Por que é interessante esse reconhecimento do outro como igual? A ética, ela se organiza, né, formalmente, né, ou ela deve se organizar formalmente, o Dussel vai dizer, através da formação do consenso. Então, ele parte do pressuposto moral do reconhecimento prático e teórico do outro como igual. Se não existe esse reconhecimento do outro como igual, existe uma relação de subalternização, e não uma relação de diálogo, e não uma relação de argumentação. Daí que Habermas, que é, né, discípulo aí do Apel, ele vai falar sobre a razão comunicativa, que deve ser baseada no consenso, né? O princípio é definido da seguinte maneira: uma norma unicamente pode aspirar a ter aceitabilidade quando todos os afetados conseguem se colocar de acordo. Uma norma, ela só nessa razão comunicativa baseada no consenso, só há aceitabilidade de uma norma quando há o consenso, quando os afetados por essa norma, ela consegue se colocar de acordo, né? Então, a legitimidade da norma tem a ver com a validez do acordo coletivo. Do contrário, essa norma, ela não vai ter legitimidade, tá? E isso aqui tem a ver, inclusive, com o cerne da nossa própria noção de democracia, né? No qual a relação com os iguais possibilita a definição, inclusive, de normas morais que são válidas para todos, mas essa validade ela só tem legitimidade, né? Se parte do pressuposto do reconhecimento do outro como igual, né? Se tem a ver com a validez de um acordo coletivo. E aí a gente vai tentar entender aqui por que esse princípio formal da moral ele é importante para discutirmos uma ética material, né? Por que isso aí é tão assim interessante e importante, né? É possível falar de um consenso racional na medida em que o consenso é realizado de maneira comunitária. Do contrário, não é possível falar em um consenso racional se não esse consenso racional ele não for organizado de forma comunitária, tá? O resumo é o seguinte: age de tal maneira que os atos sejam decididos tendo sempre como condição a participação simétrica de todos os afetados, a fim de alcançar um consenso compartilhado por toda a comunidade.
mediante um debate onde se apresentem argumentos racionais, sem violência, pelo conteúdo de tal decisão. Então, essa participação simétrica, essa participação igual de todos os afetados, ele é um meio importante para definirmos o que seria esse princípio formal, tá? Esse princípio formal tem a ver com a formalidade, tem a ver com, eu poderia dizer, com a metodologia da formalidade na construção do consenso, né? Por que a importância do consenso? Né? Por que o consenso é importante? Para que, em nome do princípio material, não haja violência, ditadura e desmandos. Por isso que o consenso é importante. Porque se fala, por exemplo, do princípio material da ética, que nós já vimos aqui, que é a vida, que é a existência. Mas por que esse princípio formal vai ser importante? Para que não haja violência, ditaduras e desmandos em nome da vida. Então, um ato com pretensão de bondade exige mais do que somente afirmar a vida da comunidade. Eu posso ser um ditador e posso dizer que eu estou governando em defesa da vida, né? E eu posso, inclusive, estar na minha cabeça, sabe, seguro que eu estou. Tudo que eu faço é em defesa dessa ética material, é em defesa da existência, é em defesa da vida e da reprodução da vida. E a partir disso eu posso causar a morte, eu posso causar destruição, né? Ainda que eu tenha pretensão de bondade, né? Ainda que eu tenha a pretensão de querer afirmar a vida da comunidade, mas eu não posso falar pela comunidade. Essa é a grande sacada, por assim dizer, tá? Por isso que, e aí eu retorno aqui ao Paulo Freire, quando ele traz uma pedagogia do oprimido, e não é uma pedagogia para o oprimido, né? Porque se eu trago uma pedagogia para o oprimido, né, eu faço o que o Paulo Freire fala de educação bancária, eu utilizo o outro como depósito de informação, né? Se eu faço uma pedagogia para o oprimido, o outro, ele deixa de ser outro em sua legitimidade, né? Porque ele deixa de participar da sua própria educação. Ele deixa de fazer parte da construção do seu próprio processo de aprendizagem, do seu processo educativo, né? E então, em nome de uma ética material, eu posso causar a morte, porque não basta simplesmente esse princípio material, é necessário o princípio formal, né, que é o consenso, que é o diálogo, que é a argumentação racional. Vocês estão compreendendo o que eu estou falando? Uma pessoa não pode decidir por um povo inteiro. A decisão sobre a vida da comunidade necessita que haja meios de decisão que garantam igualdade, liberdade, além de ausência de violência. E aí a gente pode fazer como eu posso dizer, uma diferenciação entre uma democracia liberal e uma democracia libertadora. Quando o Dussel ele coloca essa questão, ele está falando aqui de democracia, né? Ele está falando de ética, mas também está falando de política, ele está falando aqui de democracia. Mas não simplesmente uma democracia liberal. Porque a democracia liberal ela ainda está fundada na desigualdade, ainda que tenha uma pretensão de liberdade. Ele está falando de uma democracia libertadora, em que todos são convidados a participar das decisões, né? E que não é uma democracia de alguns, tá? Exemplo, deixa eu ver. Nós temos que construir uma ponte sobre um porto, numa importante praia do Ceará, né? Nós vamos construir um porto porque a produção, né, é um lugar-chave para o processo de exportação e tal, vai haver um desenvolvimento, inclusive regional, do ponto de vista econômico e tal. E aí nós
Para decidir sobre isso, nós chamamos vários técnicos, vários engenheiros, né? Várias pessoas com uma grande expertise e tal, né? Mas tem um povo que mora ali, tem um pessoal que mora ali, tem um pessoal que pesca no mangue, né? Pega caranguejo e tal, tem um pessoal que pesca aí no mar também, né? Os ribeirinhos e tal, tem pessoal que mora por ali. E esse pessoal ele não é chamado a decidir junto, né? Qualquer semelhança com alguma coisa não é mera coincidência, né? Então, o que, que é isso? Isso é uma decisão que não leva em consideração o outro, né? Ele leva em consideração algumas pessoas, né? Essa decisão, essa discussão, ela não tem um consenso, né? Não se estabelece consenso nisso, ou pelo menos se estabelece consenso de alguns, mas alguns eles são excluídos do processo decisório. Então, essa decisão, ela não é uma decisão moral, ela é uma decisão imoral, né? Porque ela não leva em consideração, inclusive, a vida da comunidade que mora ali. Então, a decisão sobre a vida da comunidade necessita que haja meios de decisão que garantam igualdade e liberdade, além de ausência de violência. Isso é fácil? Não, isso é difícil. Isso é muito difícil, né? Daríamos vários exemplos para dar sobre isso aqui, né? E quem falou que democracia é fácil, e nesse tipo de democracia que nós estamos falando, de uma democracia libertadora, né, é mais difícil ainda, mas é necessário, né? Daí que, da mesma forma, essa participação não deve ser forçada, porque ninguém deve ser forçado a decidir algo por meio da violência. Claro, é uma decisão, é uma participação, que é uma participação autônoma, e não necessariamente uma participação violenta, perdão. Daí que deve haver preocupação com a participação simétrica de todos os participantes, e não somente de grupos dominantes. Foi aquilo que eu falei há pouco, né? Essa participação simétrica dos grupos participantes e não dominantes, simplesmente. Aí que daí que nesse processo, né, os princípios éticos, políticos, críticos têm a ver necessariamente com a comunidade, tem a ver necessariamente com essa noção de... eu acho que eu pulei alguma coisa aqui, deixa eu voltar aqui, não. Tem a ver com a ética material, que é a vida, tem a ver com esse princípio formal da moral, né? Esse princípio formal que tem a ver com o consenso a partir de uma participação simétrica daqueles que estão no processo, né? Para que em nome da vida não se faça desmandos, para que em nome da vida não se construa a morte, né? Não se ocasione a morte, e aí nós poderíamos falar vários exemplos, né? O que foi, por exemplo, o stalinismo, né? O stalinismo, ele teve não dá para dizer, né? Não dá para esconder que o stalinismo não teve efeitos negativos e efeitos de destruição em nome da revolução, né? Então, é necessário que a gente faça essa crítica, né? Então, por isso que a ética da libertação, ela também é uma ética crítica, não é uma ética ingênua. Ela é uma ética crítica, e uma ética crítica que tem, como eu já falei para vocês, que é histórica e que é necessariamente uma ética encarnada. Gente, eu vou continuar mais um pouco, mas eu estou com a garganta seca. Eu poderia pedir para vocês 10 minutinhos para eu tomar uma água e retorno. Então, são 18h11, 18h10, né? A gente retorna aqui 18h20, tá bom? Só 10 minutinhos para eu tomar uma água, para dar uma relaxada e voltar aqui, pode ser? Até vocês descansam um pouquinho, tá? Então, 10 minutinhos. Hugo, tá por aí? Vou pedir 10 minutinhos. Tranquilo, Aldineto. Beleza, tô por aqui. Vai lá, toma uma água lá. Beleza. Em paz. Quer que eu ponha uma música por aqui pra gente ir se Coloca deleitando? uma coisa assim para relaxar, vá. Bom. Valeu.
¿Cómo sería este mundo sin capital? Donde la humanidad fuera fundamental, donde todos fuéramos iguales, universal, sin patrones ni amos, ni el nuevo orden mundial. ¿Cómo sería este mundo sin capital? Donde la vida fuera lo más elemental, sin patrones ni amos, ni tu nuevo orden mundial, y sin tu fuerza policial. Dime cómo sería. Yo me pregunto cómo sería. Todo lo sólido se desvanece en el aire, toda materia se deshace en un solo instante. Todo lo devora, todo se desploma, se cae a pedazos como el imperio de Roma. No hay forma alguna de tener equilibrio si la balanza ha caído y no se ha sostenido. A quien no trabaja para la maquinaria, para quien no procede, no produce o no paga. Pasa en la calle y pasa en tu casa, sobrepasa todo, pero todo se rebalsa y pasa sin desprecio, destruye con el miedo a quien se levanta y lo apunta con el dedo. Sol, con el corazón plagado de amor, sopla un viento fugaz como una señal de este ideal. Nada ni nadie podrá quitar este palpitar para impulsar. Nadie nos podrá borrar este gran soñar, este fuego que llevamos a dar. Pessoal, tú nos dices que debemos sentarnos, pero las ideas solo pueden levantarnos, caminar, recorrer, no rendirse ni retroceder, ver, aprender como esponja absorbe. Nadie sobre todos, faltan todos, suman todos para todos, todo para nosotros. Soñamos en grande que se caiga el imperio, lo gritamos algo, no queda más remedio. Esto no es utopía, es alegre rebeldía del baile de los que sobran de la danza de mi mía. Levantarnos para decir llevar, ni África ni América Latina se suba. Con barro, con casco, con lápiz a patear el fiasco, provocar un social terremoto en escucharte.
Haití, Costa Rica, Camerún, Congo, Cuba, Somalia, México, República Dominicana, Tanzania, fuera Yankee de América Latina, franceses, ingleses y holandeses, yo te quiero libre. عطني 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 المايك وغني في الغناء ولغة الأم العالمية، حامل وجودنا هو حامل جذورنا، بربطنا بسوريا الكبرى، أفريقيا، أمريكا اللاتينية. أنا مع الألف والياء تحت الجو، أنا واقفي مع اللي بيعاني مش مع اللي بقوا، أنا مع المقاومة الثقافية، نبدأ من أول أنا هسه فيكتوريا سيم. أنا معني مش معني مش معني مش معني، أنا حسبت حسابي زمان استثمر ببنكي بعد ما بنكي أعلن إفلاسه. يوم العلم كان الوضع بده الردع، صار الوضع بده الردع، لكل كثير بتحرر مستوطن بتلمد، لكن يصافح بيد ألفان ألف راق بالهدار الإعلام سلاح مطيب كبركوب. أما لما ألمي يدي برجع الواقع كما Todos los callados, todos los sometidos, todos los invisibles, todos los callados, todos los sometidos, todos los invisibles, todos. Saqueo, pisoteo, colonización, Matías, Catrileo, Gualmapu, 1000 veces venceremos, del cielo al suelo y del suelo al cielo vamos. Caballito blanco, vuelve pa' tu pueblo, no te tenemos miedo, tenemos vida y fuego, fuego en nuestras manos, fuego en nuestros ojos, tenemos tanta vida y esta fuerza color rojo. La niña María no quiere tu castigo, se va a liberar con el suelo palestino. Somos africanos, latinoamericanos, somos este sur y juntamos nuestras manos. Todos los callados, todos los sometidos, todos los invisibles, todos los callados, todos los sometidos, todos los invisibles, Quer vender mais pela internet e ainda economizar no frete? Vem comigo! Essa Faça sua história na FMU. Eu ingressei no mercado de trabalho, fiz... Opa, Hugo, podemos voltar aqui. Eu voltei, tomei uma água, dei uma relaxada. Dá para voltar, estou reabastecido. Deixa. Gente, então voltando aqui, tá aí disso tudo que a gente falou até agora e tudo, né? Existem alguns princípios éticos políticos críticos, né? Eu resumi aqui, né? E toda a minha discussão aqui está baseado principalmente no livro 14 Teses de Ética, né? E no livro do Dussel também, O Encobrimento do Outro, né? E algumas pinceladas no 20 Teses sobre Política, somente algumas pinceladas nesse finalzinho aqui, que eu também utilizo, mas principalmente o livro 14 Teses de Ética e o Encobrimento do Outro, né? Então, esses livros são meio que base para essa discussão de hoje aqui, tá? Só esclarecendo aqui para vocês, amanhã mesmo eu vou mandar para vocês tanto esse slide com todas as citações direitinho, né? Vou dar uma organizada em alguma coisa aqui que não ficou legal. E vou também mandar o que eu tiver aqui em PDF dos livros. Eu não sei se todo mundo conhece as obras que eu falei, ou se tem, tal. O que eu tiver aqui também eu vou mandar por e-mail. E aí, Hugo, né, Breno, disponibiliza aí para vocês. Eu não sei se por aquele e-mail que manda o link, eu acho que vai para todo mundo. Se eu responder com essas coisas, Hugo, vai para todo mundo? Vai sim, vai sim. Pronto, então já mando por esse e-mail também. Todo mundo aí tem o meu e-mail, tá, gente? Quiserem perguntar alguma coisa, falar comigo, então podem ficar à vontade, tá? Vou colocar até aqui de novo, adinetomiranda@gmail.com. Só mandar um e-mail aí que a gente bate um papo, tá?
E aí, voltando aqui, os princípios éticos políticos críticos, né? E aqui eu estou já encaminhando aqui para a conclusão aqui das coisas que eu estou falando até agora, né? Os membros da comunidade sofrem em sua corporalidade dor, humilhação, insatisfação e morte. E aí o Dussel, ele traz o conceito de vítimas, resumindo, de vítima, né? Resumindo aqui o conceito de vítima, quem são as vítimas, né? São aqueles que são vítimas porque não podem viver plenamente. E como eu falei para vocês, não é simplesmente sobreviver, é uma vida em abundância. Uma vida em abundância significa não simplesmente sobreviver. Uma vida em abundância significa uma vida em que é respeitado o seu ser enquanto ser humano, é respeitado o seu conhecimento enquanto membro de uma cultura, é respeitado o seu direito a viver, a lazer, o seu direito à dignidade, o seu direito à igualdade real, né, e tal, na diversidade, de igualdade na diversidade. Então, é sobre isso que se está falando quando se fala em vida, tá? Daí que as vítimas são aqueles que não podem viver plenamente, né? Daí que o momento material, né? Porque tem a ver com o momento material. Aqui que eu fiz slide, fiz uma desorganização nesse slide aqui. Então, viver plenamente tem a ver com o princípio material. E são vítimas também porque são excluídas da participação, né? O que tem a ver com o princípio de não legitimidade, né? As vítimas são aquelas que são excluídas da participação. É aquilo que o Freire fala no seu livro Educação como Prática de Liberdade, são aqueles e aquelas que são tratados como infante numa sociedade que não os vê como cidadãos, né? As vítimas do sistema são vítimas porque não podem viver. A patologia do sistema é a injustiça. Então, o nosso sistema mundo, né, eurocêntrico, capitalista, ele é injusto. E essa injustiça, ela é a grande patologia do sistema, né? E é também o grande paradoxo desse próprio sistema, né? Porque o sistema hegemônico, ele produz efeitos negativos, né? Ele produz morte, ele produz excluídos, né? Só que, ao mesmo tempo, esses excluídos se constituem em movimento social e, pouco a pouco, criam um consenso sobre sua situação de opressão. Então, o que são os movimentos sociais, se não um consenso de uma situação de opressão? E esse consenso de uma situação de opressão, que significa nada mais, nada menos do que uma crítica a esse sistema, uma alternativa a esse sistema, e uma possibilidade de buscar uma utopia em relação a esse sistema. Utopia não como algo distante, como utopos, né? como um não lugar, mas utopia enquanto possibilidade de um outro lugar. Possibilidade que ainda não se fez, mas possibilidade de se realizar, né? Como uma noção, por exemplo, de contemporaneidade, mas uma noção de contemporaneidade não como de pós-modernidade, né? Como o Lyotard vai dizer e tal, né? Mas como uma possibilidade, né? Então, como a possibilidade de algo melhor, como a possibilidade de um mundo melhor, como a possibilidade de uma existência melhor. Então, quando se trata da ética da libertação, a ética da libertação também é utopia, mas não utopia no sentido de impossibilidade de concretização. Não. É utopia enquanto possibilidade que ainda não se fez, mas que existe enquanto possibilidade e existe enquanto luz para o caminhar, né? Luz para o andar, né? Caminho que está aí para ser feito no caminhar, né? Daí que o consenso crítico, né, que se organiza em movimentos sociais e tudo mais, cria dissenso contra o antigo acordo de opressão, né? Então, esse consenso crítico, ele acaba criando dissenso sobre o antigo acordo de opressão, que nada mais, menos é a luta dos movimentos sociais, né? Que
criam dissenso e conseguem, de alguma forma, minimizar os efeitos da opressão, né? E conseguem, de alguma forma, tanto minimizar os efeitos da opressão, quanto sonhar com a possibilidade de um mundo sem opressões, né? De um lugar sem opressões, de uma América Latina que não seja considerada a periferia, né, de um sistema mundo, né? Tá? Então, é sobre isso que se está falando, né? Por isso que toda essa discussão nossa sobre ética na filosofia latino-americana tem a ver com a valorização do outro, tem a ver com a negação da objetificação do outro, olhar o outro como sujeito, como já falei aqui várias vezes, como legítimo outro, né? Perceber essa alteridade, né? Diz respeito a isso, né? Não é simplesmente algo metafísico, né? Nós não estamos tratando de algo metafísico, mas de algo que tem a ver com uma construção histórica da desigualdade, com uma construção histórica da negação da vida, com uma construção histórica da negação da existência, com uma construção histórica do colonialismo que se torna colonialidade, na qual nós ainda vivemos, nós ainda estamos, não nos libertamos ainda, tá? Daí de onde surge a ética da libertação? Primeiro que essa ética da libertação, ela surge da necessidade da modificação do sistema mundo que cria a desigualdade, né? Então, esse sistema mundo que cria essa desigualdade, esse sistema mundo que nega a vida, esse sistema mundo que nega a existência. Surge também da necessidade de sair de si ao encontro do outro, visto como legítimo outro, né? Esse sair de si ao encontro do outro é de onde brota, de onde surge a ética da libertação, tá? Daí que há sempre uma tendência de ver o outro como objeto. E aí eu lembro do texto do Sartre, né? Tem uma parte no texto do Sartre, O Ser e o Nada, em que ele fala do olhar. E ele fala que nós tendemos, né? Ele dá um exemplo: estou num campo aberto, olhando, vendo a realidade, me apropriando do real. De repente eu vejo uma pessoa caminhando no campo. Aquela pessoa é um objeto perante o meu olhar, né? Aquela pessoa é alguém que eu estou vendo, eu estou julgando, eu estou definindo, eu estou nesse processo de olhar, fazendo um raio-x dessa pessoa. Só que, de repente, essa pessoa que está distante, ela se volta para mim e ela me percebe também, né? E aí é um processo de alteridade, né? Porque, na verdade, o outro, né, no primeiro momento, ele era um objeto perante o meu olhar. Só que, nesse exato momento, o outro se volta para mim e ele se reveste da condição de sujeito, percebendo-me também. E, nesse momento, o meu mundo, o Sartre fala, entra em crise. Por que o meu mundo entra em crise? Porque, nesse momento, há a percepção do outro como sujeito nessa relação. Porque é muito sedutor ver o outro como um objeto, porque o objeto eu manipulo como eu quero, o objeto eu manejo como eu quero, mas ver o outro como sujeito, isso é um desafio, né? E é um desafio que a ética da libertação ela nos coloca, né? E inclusive, não somente ver o outro como sujeitos, mas perceber aquele outro que é desconsiderado socialmente. Aí eu entro na seara, por exemplo, da autora Adela Cortina, quando ela fala da aporofobia, né, do preconceito ao pobre, da ojeriza ao pobre, né, ver aquele outro que é considerado um zero econômico, né, eu ver o mendigo, né, o menor abandonado, eu perceber aquele que está próximo e ao mesmo tempo está tão distante, mas não percebê-lo com pena, sim, né? Mas percebê-lo como um outro que está numa condição de vulnerabilidade, percebê-lo como um outro como eu sou, né? Não como um outro, né, simplesmente diverso, é diverso, evidentemente, mas como um outro que é tão legítimo como eu, tá? E
E isso tem que incomodar, tem que indignar. É impossível você ter esse olhar, porque para todo mundo vê, sabe? Mas para enxergar de verdade, é necessário você se desconstruir, inclusive dos seus preconceitos, né? E quando você se desconstrói, você ousa enxergar, é impossível que isso não tenha um efeito de indignação, tá? Por isso que a ética da libertação é a ética do amor, né? Não um amor piegas, sabe? Mas um amor pelo outro enquanto ser humano, né? Enquanto humano tal como você, né? É um amor pela historicidade, né, da América Latina e da compreensão de todos os demandos que o processo de colonização e colonialidade fizeram e fazem até hoje, né? É um processo de percepção que exige a percepção da nossa história, né? Exige a percepção de todo o movimento de subalternização na qual a nossa história ela foi construída, tá? Então, esse exercício, né, que nos vai fazer compreender esse conceito de vítima, né? Daí que o conceito de vítima, que é um conceito importante para compreendermos a ética na perspectiva latino-americana. A vítima é o oprimido, o excluído do sistema. Quando a Adela Cortina, no seu texto sobre a aporofobia, ela está falando lá da realidade da Espanha, né? E ela está falando dos imigrantes que chegam na Espanha e sofrem com a xenofobia. E ela vai falar sobre isso, ela vai tratar sobre isso. E ela vai falar que a aporofobia é uma coisa muito... No mundo capitalista, em que as relações se dão por meio da troca, por meio do dar e receber, por meio desse intercâmbio entre dar e receber, né? Aqueles que estão fora, que são impossibilitados de estar nesse jogo de dar e receber, eles sofrem com a aporofobia, que é uma patologia social e também é individual. E ela dá exemplos práticos, né? Desde um parente que chega em sua casa e que, de repente, ele se deu bem na vida, né? Ele é admirado porque ele é de um alto escalão intelectual, ou de um alto escalão financeiro, e ele é bem tratado pela família, e aquele parente que não tem as mesmas condições, né, tanto intelectuais seria até, né, tem as mesmas condições financeiras, ou a mesma proeminência valorizada intelectualmente, por assim dizer, esse outro sofre com preconceito, né? Então, essa patologia que é individual, né, que você faz diferenciação entre parentes, por exemplo, né, aquele parente que é mais rico, aquele parente que é mais pobre, o outro é valorizado e o outro menos valorizado, que também é também uma patologia social nessa sociedade capitalista, né? Então, a gente viu aí o padre Júnior Lancelotti, que popularizou o conceito da aporofobia, né, que criticando a arquitetura hostil que coloca, né, coisas nos passeios para que os mendigos não pudessem dormir e tal, né? Os mendigos eles teriam que estar afastados do olhar das pessoas, né? Das pessoas de bem, por assim dizer. Então, o que é isso, né? Isso aí é ver o outro como um objeto que é estranho, que não pode estar ali. Um objeto que fere o meu olhar, mas não fere o meu olhar porque me indigna. Fere o meu olhar porque eu vejo ele como sujo, eu vejo ele como a escória, eu vejo ele ou ela como aquele que tem que estar distante do meu olhar, porque de alguma forma não contribui para o meu mundo, né? De alguma forma prejudica o meu mundo, né? Esse é a vítima, né? É o oprimido, é o excluído do sistema, né? Do qual o Dussel ele trata. Tá? É também o pobre assalariado que cria mais-valia e não é considerado em sua condição de criador de todo o valor, né? Esse também é aquele que é vítima desse sistema. É também o negro que sofre com as marcas do racismo, a mulher numa sociedade patriarcal, o gay numa sociedade heteronormativa, né?
essa é a vítima da sociedade, é o bloco social dos excluídos, por assim dizer, né? Daí que a ética da libertação é prática, antes de teórica, ela surge da indignação, né? É também uma crítica epistemológica, né? Porque a crítica epistemológica inicia por ser uma crítica ética, né? Ela inicia dessa forma, né? A injustiça, a perversidade determina a existência negativa das vítimas, tá? Daí que esse curso aqui que a gente está tendo, né, que a FIO tá organizando várias discussões aí teóricas, né, tanto sobre filosofia da ancestralidade, a Gilbênia, né, está discutindo aí a questão das mulheres na filosofia, eu estou discutindo ética na filosofia latino-americana e tal. Toda essa discussão, no final das contas, tem a ver não com uma coisa simplesmente teórica, né, mas com uma discussão prática, né, tem a ver com a indignação de uma sociedade que é baseada num sistema mundo que é eurocêntrico e que é epistemicida também, né, que valoriza alguns conhecimentos em detrimento de outros, que desvaloriza algumas culturas, né, e que é baseado nesse mito da modernidade do qual o Dussel trata, que tanto foi negativo para a nossa sociedade, que tanto machucou a nossa sociedade. Para ir finalizando aqui, né, falar um pouquinho sobre a educação, o povo deve ser educado em um sistema pedagógico que supere o eurocentrismo, né? Daí que esse sistema pedagógico, ético, o sistema educacional ético pedagógico que superaria o eurocentrismo, ele tem que se basear nessa perspectiva na noção de solidariedade com os mais necessitados, os que são vítimas do atual sistema ecológico, econômico e cultural, os mais pobres, compreendendo o pobre como aquele que é inassimilável socialmente, né? Então, essa educação da solidariedade exige ir de encontro a um sistema mundo que prega farinha pouca ao meu pirão primeiro, uma solidariedade que supere a fraternidade da Revolução Burguesa, que supere, que suplante essa noção aí de fraternidade, né? Porque a noção de solidariedade, ela abarca, né, todos aqueles que são vítimas desse processo de opressão. A noção de fraternidade abarca aqueles que são próximos a mim, aqueles que, de alguma forma, se relacionam comigo, tá? Eu acho que por hoje tá bom, gente, eu dei aula, assim, o dia todo, estou um pouco cansado, então eu vou parar por aqui, a gente continua amanhã, que vai ser o nosso último dia aqui de curso, mas eu tenho um tempinho ainda por aqui, gostaria que vocês me falassem aí algumas dúvidas ou que vocês quiserem comentar, podem ficar à vontade, né? Estou aqui à disposição, tá? Alguém quer comentar alguma coisa? Tranquilo? Se não ninguém quiser comentar nada, quiser falar nada, por mim, tá ótimo. Alguém quer falar alguma coisa? Não? Tudo tranquilo? Narciso aí, que está olhando para sua própria imagem. Tá na foto aí. Matheus Gomes. Tranquilo? Então, desejo a todas e todos aí uma boa noite, um bom descanso, tá? Hugo, tudo tranquilo, Hugo? Tranquilo, Odineto. Valeu, ótima aula, cara. Tava aqui só... Hugo aí é um grande especialista aí na indústria e tal, na filosofia da libertação, né? Espero que eu não tenha cometido nenhum grande deslize, Hugo. Que isso, aprendi muito, cara. Muito bom. Muito bom Valeu. mesmo. Muito obrigado aí a todas e todos. Então, desejo aí uma boa noite, né? Agradeço a gentileza de Hugo e a gentileza de todo mundo que está aqui comigo até agora, tá? Tenha uma boa noite. Uma ótima noite para todo mundo, para você também. Tchau, tchau. Tchau, tchau.